Eu sou o Henry e esse vídeo vai ser respondendo o perfil Loconte. Me marcaram no comentário, eu vi o vídeo dele, vi o vídeo do Gigashed, resolvi fazer alguns pontos aqui interessantes para se colocar. Antes de mais nada, eu vou estar de novo discutindo a questão do conceito do capitalismo. E eu vou reforçar que o conceito de capitalismo é um conceito que foi entrado em disputa diversas vezes. Nós temos marxistas que colocaram, por exemplo, como uma relação social, os austríacos que vão usar a definição que eu vou colocar aqui, que é muito mais próximo do que é o consenso hoje. Temos a definição do Loconte, que eu vou explicar como, na verdade, acaba sendo muito próximo com a definição do Gigashed, por mais contra-intuitivo que pareça. Temos diversas formas de definir o capitalismo. É um conceito muito disputado, né? Então, só para que vocês tenham esse panorama geral da discussão. E por sinal, o que eu estou comentando aqui está no próprio livro que o Loconte indicou em seu vídeo ao responder o Gigashed. Capitalista hoje. Não existe nenhuma nação capitalista hoje. Existem nações... O Gigashed começou falando isso, e eu vou já justificar a priori porque eu acho importante. O que acontece é o seguinte, o capitalismo é um sistema econômico, e tem as suas características que eu vou falar ao longo do vídeo. E hoje o que nós temos é um sistema econômico com um sistema político. E o próprio Loconte vai admitir isso quando vai ler o trecho do livro do Bióbio. Desculpa, erro de gravação. Perdão, deixa eu ver o negócio aqui. É Bobbio. Enfim, é um autor que eu reconheci agora, peguei agora, dei uma lida nos trechos que me eram pertinentes, que eram os trechos que o Loconte trouxe, então, me desculpa. Então, o próprio Loconte vai admitir isso, que é o seguinte: o capitalismo e o corporativismo são sim distintos, ao contrário do que o Loconte vai admitir no começo. São sim distintos porque o corporativismo é o capitalismo com umas coisinhas a mais, com uma adição de algumas coisas. Ou, como o próprio autor que o Loconte traz, é um sistema capitalista modificado. E se é modificado, ele não é mais o que ele era anteriormente, ou o que ele se propunha a ser. Então, sim, são coisas distintas. Existem nações corporativistas. Como economista, esse vídeo me causa dor física. Mas a pior parte é que eu já fui assim. Pois é, chegamos aqui a uma resposta a um vídeo de direita, a um vídeo libertário. Esse Gigashed aí já me pediram pra me responder algumas vezes. É a primeira vez que eu vejo um conteúdo dele. E, cara, não tem como escapar, cara. É um conhecimento muito raso sobre economia e sobre ciência política. Uma coisa importante é o seguinte, as teorias elas vão se tornando cada vez mais complexas. Ela começa numa base, que são pressuposições iniciais, e você vai tornando ela mais complexa. Então, se você domina, mesmo que o raso, mas você justifica verdadeiramente, mas você é incapaz de, por exemplo, seguir para frente, não significa que você domina o que é o raso, que está justificado verdadeiramente, é falso. Isso é importante destacar. Então, eu iria descartar essa fala do Loconte por questões de critério de argumento. Ou seja, não me parece um argumento verdadeiramente justificado. Mesmo que fosse o fato de que o Gigashed fosse extremamente raso, ou seja, ele só sabe o basicão, mas o basicão é verdadeiro, ele não deixa de ser verdadeiro. E além do mais, como diriam muitos economistas, the good economics is the base economics. Política de uma forma geral. Mas vamos elaborar. Cara, o que acontece? Faz parte da cartilha libertária, né? Que você pode achar que não segue, mas você acaba seguindo inconscientemente, assim como eu segui inconscientemente, que é alguns conceitos básicos que são relativistas e na verdade eles são errôneos de uma forma geral, né? Que é, por exemplo, o primeiro deles é achar que corporativismo e capitalismo são duas coisas diferentes e totalmente opositoras, né? E outra coisa é confundir liberalismo com capitalismo, confundir livre mercado com capitalismo. E outra coisa também é colocar todos os males da sociedade no Estado. Os 3 pontos que ele citou aqui. Primeiro, corporativismo e capitalismo são coisas distintas, conforme eu comentei, conforme o próprio Loconte vai trazendo no livro dele. Se algo é modificado, então ele deixa de ser o que é anteriormente, para ser uma outra coisa. Então, são coisas distintas. Essas são coisas distintas num país. Ele não pode ser totalmente capitalista e totalmente corporativista. Então, eles são coisas contrárias, contraditórias entre si. Então, eles são opostos a ele. Por mais que sejam, por exemplo, por mais que o corporativismo esteja mais próximo do capitalismo do que o socialismo, isso não significa que ele não seja oposto ao capitalismo. Isso é bem importante se destacar. A questão do liberalismo, quem geralmente confunde são os marxistas, isso é importante destacar. E eu acredito que o Loconte está fazendo uma crítica aos libertins, é uma coisa que eu sempre comento. Tem aquele pessoal que é entusiasta da ideia, acaba pegando ideias sintetizadas por outros autores, por influencers, na verdade, que sintetizam ideias já sintetizadas, para ver como é que é sintetizado o negócio, e simplesmente comentam aquilo, replicam aquilo que o influencer colocou. Mas a cartilha libertária, se for, por exemplo, os textos, as obras libertárias, tu não vai pegar essas definições. O Mises, no Ação Humana, não tem essa definição. No Rothbard, no Homem, Economia e Estado, também não tem essa definição. Por sinal, esse livro foi traduzido pela editora Conk, hein? Existe uma diferença entre os influencers libertários,
que geram libertins e os libertários de fato e as pessoas que leem os libertários de fato, tá? É importante destacar isso. Isso são formas radicais de ver a sociedade e, além de radicais, são... Eu esqueci o Estado sendo o mal de toda a sociedade, né? Isso é um fato. Porque o Estado ele é uma relação hegemônica. Como uma relação hegemônica, ele pressupõe uma assimetria falsa e injustificada. Ou seja, é a priori que uma pessoa pode impor a vontade a um outro ser da mesma classe ontológica, sendo que a pressuposição, na verdade, é que como se eles fossem diferentes, como se esse fosse superior àquele. Isso é falso. E isso gera várias relações adversas na sociedade. Nós temos o livro Franz Oppenheimer, o livro do Franz Oppenheimer não, o livro O Estado do Franz Oppenheimer, que fala sobre isso, desde a origem do Estado até agora. Então é importante também destacar. Por sinal, outro livro traduzido pela editora Conte. O capitalismo na ciência política, se você pegar qualquer manual de política, que é um que eu vou te mostrar aqui, qualquer definição teórica mesmo, elaborada, né, de autores, né, vai te mostrar que o capitalismo não é livre de trocas, isso aí é livre mercado. O capitalismo se baseia na propriedade privada e sim, na busca pelo lucro. Pois é. Bom, eu vou falar justamente o que eu falei para uma influencer TikTok aqui, eu acho que muitos conhecem essa história. Essa definição ela é ambígua e ela acaba sendo anacrônica. Eu vou explicar o porquê. Propriedade privada não surge com o capitalismo, isso é mito. Já temos conceito de propriedade privada desde a mudança dos nômades para o sedentarismo, por exemplo. Então ela não é exclusividade do capitalismo para você colocar ele como definição crucial, no sentido de que esses dois elementos justificam o capitalismo. Isso porque, de acordo com o livro A History of Accounts and Accountants, não sei pronunciar essa segunda palavra, nós temos que o lucro ele surge já antes do capitalismo. Então tu pegasse duas definições que não são exclusivas do capitalismo para definir como se fosse exclusivamente deles. Eles já aconteciam simultaneamente. Então se você pega e define capitalismo como você definiu, houve um momento da história em que não havia capitalismo, mas que você está dizendo que havia, como por exemplo o próprio mercantilismo. Então me parece muito inadequado você colocar essas duas definições. Por isso que eu sigo as definições mais adequadas, que seriam o quê? A propriedade privada dos meios de produção, uma estrutura produtiva alongada, comemorando a definição do capitalismo, uma estrutura produtiva alongada, anarquia na estrutura produtiva, relação salarial e moeda também. Muitos desses conceitos, o próprio autor que você vai trazer, ele coloca lá na página 141. Eu acho que são 3 itens que ele coloca. Ele coloca também o lucro, mas como o lucro é um arquétipo da própria mente humana, que a gente sempre busca uma situação de maior conforto, não me parece justo colocar ali como se fosse um diferencial, né? Então, eu acho que a tua definição... E, na verdade, se for para pensar, Loconte, se você pega e bota propriedade privada e lucro, e você estudou microeconomia, porque você falou que é economista, você entende que a função de lucro é a receita menos o custo, né? Que em última instância é uma operação comercial, é uma operação de troca, que é envolvendo unidades monetárias, é claro. Então se você pega e define propriedade privada, que também é uma condição de troca, e lucro, você não saiu da troca. Você está dizendo que o Gigachet está errado por definir capitalismo como trocas voluntárias, mas você não saiu das trocas voluntárias. Você só definiu com outros conceitos. E, por sinal, esses dois conceitos, exceto outras questões que são colocadas também, tá num livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo do Franz Oppenheimer, do Hans Hermann Hoppe. Então, você não saiu muito do conceito do Gigachet, vou ser sincero com você, e essa definição tá num livro austríaco libertário. Então, você também não saiu muito da definição... Claro, faltou coisas porque nesse livro o Hoppe coloca mais coisas, mas você não saiu da definição libertária ainda. Pois é. Concepção marxista não, cara. É a vida como ela é. O sistema capitalista se baseia nisso. E ele é um sistema vigente em quase que todo mundo, né? Então, sim, a maioria dos países hoje são capitalistas. Mas eles são corporativistas. Deixa eu mostrar um negócio. Esse aqui é o dicionário de política do Norberto Bobbio, muito bom, recomendo bastante. O Norberto Bobbio é referência em ciência política e esse livro é gigante, acho que tem 1000 páginas. Aqui ele dá a definição de capitalismo, ele está falando um pouco sobre capitalismo. E aqui nós temos, deste modo, o corporativismo pode funcionar como canal de legitimação de um sistema capitalista modificado. Ou seja... um capitalismo modificado, diferente dele, indo contrário à sua fala inicial, de que capitalismo e corporativismo são as mesmas coisas. Ou seja, o corporativismo é um tipo de capitalismo. Aí a galera fica, não, capitalismo é livre troca, esse capitalismo... Irmão, capitalismo não é isso, cara. O capitalismo pode ser isso, mas a gente tem capitalismo estatista, capitalismo nacionalista, capitalismo liberal, neoliberal, pois é. A gente tem vários... Então, você acaba confirmando o ponto do Gigachet, querendo ou não. Onde ele fala, não houve um capitalismo. Por quê? Porque houve sempre um capitalismo com uma estrutura política adicionando coisas a ele, tornando ele um conceito diferente do que ele é. Um fenômeno diferente do que ele é, uma manifestação, na realidade, diferente do que ele é. Então o Gigachet está correto nesse ponto.
E você, eu acho que quer apontar que ele está equivocado, mas acaba confirmando o que ele está falando em última instância. Por exemplo, o capitalismo americano. O que o capitalismo americano é? Ele é imperialista nas relações internacionais e ele tem intervenções estatais nas relações internacionais, certo? Eu acho que tá certo, não sei. Internacionais. Então, me parece que o Giga Chad está com a definição mais adequada do que você, por mais que você esteja discordando dele. E muitas partes do vídeo e do livro que você trouxe, na verdade, acaba contribuindo mais pro Giga Chad. Várias formas, interpretações e contextos de capitalismo. Mas o capitalismo é aquilo que eu te falei. O próprio Bob dá uma definição muito mais complexa e eu recomendo vocês lerem. Norberto Bob, Dicionário de Política. Mas o capitalismo se baseia majoritariamente na propriedade privada e na busca pelo lucro, né? Novamente, é uma definição acaba sendo anacrônica e ambígua, né? Gerando várias complicações, como coloquei. Então, no mercantilismo nós tivemos um capitalismo? Não faz sentido. Até porque na história esses dois elementos já estiveram juntos. Que dois elementos? Lucro e propriedade privada. Já estiveram juntos e não eram sistemas capitalistas. Senão a gente vai poder dizer que a Islândia medieval de fato era anarcocapitalista, o que não faz sentido, né? A gente entende que não é assim, porque o sistema capitalista é um sistema complexo na sua produção, entre outros elementos que são colocados. Né? É essa a definição mais básica de capitalismo. E sim, Estados Unidos é capitalista. Eu ficava, os Estados Unidos não é capitalista, ele é corporativista porque ele tem muita intervenção do Estado. Capitalismo e intervenção de Estado, ó. Se eu tivesse outra mão aqui, ó, eu apertava. Então, como você comentou, capitalismo e Estado acontecem ao mesmo tempo, mas também já comentou que estudou economia. E você deve ter feito econometria e ter estudado Kendall Sturt em estatísticas avançadas, em análise de estatísticas avançadas. E Kendall Sturt deixa bem claro que correlação não é causalidade. E o que você está trazendo aqui é uma correlação como se fosse uma causalidade. Porque sim, o capitalismo sempre existiu no mesmo momento que existiu o Estado. Isso significa que o Estado é condição necessária para o capitalismo? Não. Isso significa que sem Estado não há capitalismo? Não. Isso significa que o Estado interfere no capitalismo? Sim, ele interfere nas relações comerciais e econômicas com imposições, normas e tudo mais, né? Não, capitalismo e Estado não são brothers, apesar de que agentes que teriam um princípio capitalista operam através do Estado. Por sinal, no próprio livro que você trouxe do Bobbio, ele comenta, olha, os empresários, eles deixam de ter uma relação empresarial para ter uma relação cada vez mais funcionário-público. E empresário e funcionário público são coisas distintas, então tá havendo uma transformação no elemento. Então, nesse sentido, eu entendo que normalmente você está muito mais distante da verdade do que o Giga Chad, por mais que o Giga Chad não tenha justificado melhor o seu argumento, né? E nem sei se ele conseguiria justificar. Mas, de qualquer forma, as próprias fontes que você trouxe, os exemplos que você trouxe, acabam corroborando ainda mais com a fala dele do que contrariando. Só para destacar, eles não são brothers, não. No livro O Estado de Franz Oppenheimer, traduzido pela editora Conkin, nós temos a demonstração de que a expropriação sempre existiu, o Estado sempre existiu, e várias relações econômicas surgiram ainda que o Estado estivesse lá para atrapalhar. Então, ela surge independente do Estado, né? Ou melhor, surge apesar do Estado. E como a moeda, por exemplo, existe um mito de que a moeda ela surgiu com o Estado, isso é falso. A moeda ela existia anterior ao Estado, o Estado negligenciou por muito tempo a moeda porque preferia recursos in natura, como por exemplo gado e tudo mais, porque via-se mais riqueza em gado do que, por exemplo, em moeda ou até em terra em certos momentos da história. Então, eu penso que o que eu tenho para contribuir dessa discussão é isso, eu espero que eu tenha ajudado. E se você discorda, coloque aqui. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira. É isso. Por hoje é só, um grande abraço e até mais.